Glória a Deus. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada no texto aonde foi escolhido essa campanha, e eu jamais fugirei do tema, porque seria antiético da minha parte não respeitar o que foi escolhido, o tema desse terceiro dia, dessa maravilhosa campanha, temor e avivamento. Eu só quero ler a parte A do versículo do capítulo 3, e o versículo de número 2, do livro do profeta Abacuque. Os irmãos que encontrou, digo amém. Aleluias. Eu não sei se vocês dá para ver, lá também tem um retroprojetor. Às vezes aqueles que demoram, eu digo, olha no retroprojetor. Eu não sei se lá tem. Mas vamos ler então a palavra de Deus, no capítulo 3, e o versículo de número 2, a parte A do versículo. Ouvi tua palavra, ó Senhor, e temi. Eu vou apenas ficar com essa parte A. Eu vou repetir para que todos nós entendamos. Ouvi tua palavra, ó Senhor, e temi. Se os irmãos me permitem, eu gostaria que você repetisse comigo essa frase desse versículo na parte A. Vamos lá? Ouvi tua palavra, ó Senhor, e... Mais uma vez, vamos lá? Eu vou me atrever a pedir só as mulheres para poder recitar a parte A do versículo. Vamos lá? Ouvi, ó Senhor. Agora nós vamos ganhar de fato. Nós, né? Vamos lá, então, os homens, vamos lá? Ouvi. Obrigado, tá? Podei vos assentar. Senhoras e senhores, estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. E na presença do Senhor, a gente se sente alegre. A Bíblia vai dizer que na presença do Senhor salta de tristeza, ou seja, salta de alegria a tristeza. Agora, quando nós observamos o profeta Abacuque, nós encontramos aqui a respeito do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, o nome dele significa abraço. O nome do profeta Abacuque significa abraço. Quero eu, todavia, dizer-lhes que eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar-lhes nessa noite, porque eu sei que os senhores e senhoras têm um pastor que ensina vocês todas as terças, todos os cultos. Então, todavia, não é minha pretensão de ensinar a igreja. É minha pretensão de trazer uma reflexão da parte do Espírito Santo aos nossos corações. Porém, quando falamos do profeta Abacuque, nós temos que dar o nome do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, o nome dele significa abraço. Tem alguns historiadores que dizem que o profeta Abacuque, não a Bíblia, é bom você e eu entender isso. A Bíblia não fala isso, mas, segundo Eusébio, Flávio Joséfo, eles falam que o nome do profeta Abacuque significa abraço. E fala também que o profeta Abacuque, ele foi filho daquela sunamita, a qual Eliseu, ali na casa dela, ele fez um grande milagre, o Senhor usando ele. Ela não tinha filho, e ele então orou, e aconteceu que ela teve um grande filho. E a Bíblia diz que depois ele teve uma doença e ele morreu. Depois o profeta Eliseu retorna e a Bíblia diz que ele ressuscitou. Então, a Bíblia não fala, mas, segundo alguns historiadores, dizem que esse Abacuque, ele pode ser filho dessa mulher chamada sunamita. É bom também entender que o profeta Abacuque, ele mesmo escreveu a sua literatura. O profeta Abacuque, ele está relacionado entre os profetas menores, não porque ele era pequeno de estatura, mas porque ele escreveu porções menores da palavra de Deus. Então, foi ele mesmo que escreveu o seu livro, ele mesmo deu o nome ao seu livro. Então, o profeta Abacuque também, o nome dele significa abraço, porque segundo a história,
Deus agora abraça Israel no tempo difícil, no tempo da dificuldade. Então, Deus levanta o profeta Abacuque num cenário onde a nação de Israel estava vivendo uma vida de fato dissolúvel. A Bíblia vai dizer que nesta época do profeta Abacuque, a história diz que veio Nabucodonosor, e a Bíblia diz, você conhece a história, que Nabucodonosor invade o templo, e quando ele invade o templo, ele então bota fogo no templo e ele queima tudo. Foi nessa época que o profeta Abacuque levanta no cenário. O povo estava caído, o povo estava decaído. Então, ele traz uma mensagem de avivamento e temor ao coração daquela nação. Então, nós podemos falar do avivamento. Avivamento é quando você se torna mais vivo, mais alegre, cheio do Espírito Santo. Avivamento é quando você tem ânimo, é quando você é espiritual. Avivamento é quando você tem vontade de ser um instrumento de Deus. Avivamento é algo extraordinário. Avivamento é algo que tem que partir de Deus para a nossa vida, para que nós possamos também avivar outras pessoas que estão ao nosso derredor. Avivamento é ter fruto. Uma pessoa avivada, você tem que entender uma coisa: avivamento é quando uma pessoa tem fruto, ela dá fruto na casa de Deus, ela congrega na casa do Senhor, como diz lá em Hebreus 10, 25, não deixando a sua congregação como de costume. Um crente avivado sabe que ele tem que estar aqui na terça de culto. Um crente avivado sabe que ele tem que estar aqui na oração na quarta. O crente avivado sabe que ele tem que congregar na quinta, no domingo. Um crente avivado não fica de igreja em igreja, ele não é desigrejado. Um crente avivado não fica em casa assistindo televisão ou então fazendo outros fatores que não levam à espiritualidade. O crente avivado, ele dá fruto, ele é mais valioso, ele é mais importante. O crente para Deus, o crente avivado, ele é um crente diferente, ele dá fruto na casa do Senhor. É importante que você entenda isto. Os frutos têm que ser observados. Agora, tem muitas pessoas que às vezes eles dão uma de avivado. Às vezes a gente vê algumas pessoas no cenário, lá na nossa região. Às vezes chega algumas pessoas, esses tempos para trás, recebemos uma pessoa na nossa igreja, e ele então se denominava pastor, e ele pregava ali muito bonito, ele fazia um show, ele fazia ali uma pirotecnia, ele fazia algo, malabarismo. As pessoas até olhavam e diziam, como pode? Mas você vai olhar a vida da pessoa, não tem conteúdo. Você vai olhar a vida da pessoa, não tem a vida no altar. Então nós não devemos misturar avivamento, nós não devemos misturar fruto, aonde as pessoas misturam fruto com talento. Talento, às vezes as pessoas não sabem, às vezes, definir se uma pessoa tem fruto ou se ela tem talento. Agora, dentro do fruto, eu prefiro uma pessoa que tem fruto do que uma pessoa que tem talento, porque uma pessoa que tem fruto, ela é extremamente avivada. Uma pessoa que tem talento, ela é intelectualizada, ela às vezes fala de si mesmo, fala do seu intelecto, mas uma pessoa avivada é diferente, aleluia. E a Bíblia vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia vai dizer que os frutos do Espírito, número 1, é amor. Uma pessoa avivada, ele anda em mansidão, ele anda em amor, ele anda em temperança. Uma pessoa avivada, você percebe logo dentro da casa do Senhor. Avivamento também é arrependimento, aquebrantamento. O salmista Davi, no Salmo 51, Salmo de número 51, 17, o salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, dai-me um coração quebrantado, dai-me um coração compungido. Ó Deus, não afasta
de mim o teu Espírito. Aleluia. O crente avivado, ele é um crente, de fato, ele arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz, João dizendo, se você cometeu um pecado, porque todos pecam, ninguém nesta terra que serve a Deus, às vezes você cai em uma palavra e um pensamento, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. O avivamento traz o arrependimento. Eu estou sentindo a presença de Deus. A igreja primitiva, não havia amizade dela com o mundo. Por isso que você vai ver Pedro, ele orando na hora nona. Por isso que você vai ver a igreja primitiva, Paulo, ele pregava não por vanglória, ele pregava por amor. Porque quem vive o verdadeiro avivamento, ele é como se fosse a igreja primitiva. Ele não tem amizade com o mundo. A Bíblia vai dizer, Tiago 4, que amizade o homem pode ter com o mundo, porque se o homem tiver amizade com o mundo, se tornará inimigo de Deus. Amizade com o mundo faz você ser inimigo de Deus. Deus me livre de eu ser inimigo de Deus. Então o verdadeiro avivalista, o verdadeiro avivamento, ele tem de fato com Deus uma comunhão. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer lá em Atos 17, e o versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que ele dizia, Paulo, esse Paulo tem causado um alvoroço em Jerusalém, com esse seu evangelho, o evangelho de Cristo. E a Bíblia vai dizer que eles foram na casa de Jason, para pegar Paulo, matar Paulo, porque Paulo, mesmo debaixo de perseguição, ele pregava o evangelho do avivamento. Evangelho do avivamento é o evangelho de arrependimento, é o evangelho de salvação. Eles alvoroçavam o mundo, a igreja desestabilizando o mundo. Ela então, com o seu poder do Espírito Santo, ela usava no Espírito Santo, dizer, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O Espírito Santo usava os homens do passado, ele quer continuar usando aqueles que servem a Deus aqui nesta terra. Quem tem avivamento tem comunhão com Deus. O avivamento, ele é espontâneo. Quando um crente é avivado, ele tem comunhão. Havia uma comunhão entre Deus e os apóstolos. Havia uma comunhão. A Bíblia diz que Pedro orava 3 da tarde. A Bíblia diz que Paulo orava à meia-noite. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam na prisão. Porque a igreja que tem o avivamento, ela de fato preocupa-se com a comunhão. Ela preocupa com a comunhão para com o Senhor. É evidente, você olhar para um cristão que é avivado, ele diz, hoje eu não orei, eu tenho que dobrar meu joelho, falar com Deus. Hoje eu não falei com o papai do céu. É evidente você preocupar. Deus me livre e guarde eu me tornar um fariseu, mas Deus me livre e guarde também Deus levantar e não falar com Deus na parte da manhã, na volta do dia, à meia-noite. Eu ando com Deus. Quem anda com Deus é avivado. A Bíblia vai dizer que Jesus nos foi modelo da oração. Uma pessoa que ora, o mínimo ele tem na sua consciência, eu tenho que orar de madrugada, eu tenho que buscar a Deus para ser avivada, para ser avivado. O mínimo você se preocupa, porque o avivamento é quando falta tudo. Uma pessoa avivada, falta tudo na casa dele, falta tudo na casa dela,
mas ela diz: eu adorarei a Deus, eu glorificarei a Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo estava preso na prisão. Paulo e Silas, faltava tudo para eles. Faltava uma deliberação dos homens da terra, faltava para eles um advogado, mas eles não tinham dinheiro para pagar honorário, mas eles tinham uma boca aberta, uma consciência limpa, e dizia: Deus, entrega a minha vida em tuas mãos. E você sabe da história, a Bíblia diz que veio um terremoto, abriu as portas do cárcere, porque Deus fez milagre na vida do crente avivado. Deus está chamando alguém para ser avivado, aleluias. Um crente avivado anda com Deus. Um crente avivado vai aonde Deus está. Ele vai na fonte, como nós estamos aqui nesta noite. A Bíblia vai dizer em Gênesis 5:24 que Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Irmãos, a melhor coisa que tem é andar com Deus. Enoque andava com Deus dia, Enoque andava com Deus de noite. Eu vou fazer uma conjectura, não está na Bíblia, é uma conjectura minha. Eu imagino Deus sentado no seu trono, um dia de manhã, ele então olha ali, ele percebe que ele está com saudade de Enoque. Então o anjo pergunta: Jeová, por que o Senhor hoje está um pouco inquieto? O Senhor levantou do trono? Ele diz: prepara as asas, porque eu vou descer na terra mais uma vez. Eu quero comunhão com Enoque. Eu quero comunhão com Enoque. Ele me busca, ele me adora. Enoque é avivado, Enoque é descolado para me adorar. Eu quero Enoque. Deus levantava do seu trono mais uma vez de manhã, e alguém perguntava: Jeová, onde é que o Senhor vai? Ele disse: eu vou voltar lá na terra, porque eu amo Enoque. Aquele menino é meu. Eu gosto do papo dele, eu gosto da conversa dele, eu gosto do diálogo dele, eu gosto de ouvir ele, eu gosto de sentar com ele. Oh meu Deus, a melhor coisa que tenha é você falar com ele. Crente avivado fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. A Bíblia vai dizer: ouvi a tua palavra, ó Senhor, e temi. O profeta Abacuque, ele solta aqui um ponto muito importante. Ele fala da palavra de Deus. Ouvi a tua palavra, ouvi a tua palavra e temi. O crente avivado, ele tem 3 adjetivos. E eu vou encerrar a minha fala. Eu quero falar de 3 adjetivos que atraem o avivamento. 3 adjetivos na vida de um cristão que atrai o avivamento. Primeiro adjetivo que atrai o avivamento é a palavra. A palavra, ela traz o avivamento. Ouvi a tua palavra, ouvi a tua palavra, ó Senhor. Por isso eu temi, porque se você não tiver a palavra, você não terá temor, porque a palavra é que gera temor. A palavra é o verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia vai dizer que ele veio para que era seus, mas os seus não quiseram. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. O avivamento chega quando você entender esses 3 adjetivos que atraem o avivamento. É a palavra. A palavra, ela atrai o avivamento. A palavra de Deus, nesta época do profeta Abacuque, eu tenho que fazer você entender isso aqui. Na época do profeta Abacuque, por que ele falava? Por que ele mesmo escreveu? Por que ele mesmo ditou? Ele dizia: ouvi a tua palavra, e por isso eu temi. Por quê? O historiador, mais uma vez, nos dá uma narração de
tempos históricos, porque o profeta Abacuque, ele profetizou cerca de 594 antes de Cristo, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, ele vinha profetizando. Por que ele agora fala da palavra? Porque na época do profeta Abacuque, a palavra ela era rara, não havia cursos teológicos, não havia universidade, não tinha ninguém para ensinar, não. Por isso que ele diz, ouvi a tua palavra. A palavra era num rolo, ele não tinha muita habilidade com a palavra, mas ele dizia, eu ouvi a palavra, eu gostei da palavra, eu amo a palavra. Há 3 adjetivos que atraem o avivamento. Número 1 é a palavra. Naqueles dias não havia muito fácil a palavra, aleluia. Havia uma escassez de palavra na época do profeta Abacuque, aleluia. O profeta Abacuque, ele via que naquele tempo havia uma escassez, o povo não tinha palavra. Hoje nós temos a palavra online, nós temos a palavra impressa, nós temos a palavra em tudo quanto é lugar. Você não me responde, responde pelo Espírito Santo, aleluia. Você lê a palavra todo dia. Eu tenho um privilégio de ler esta palavra todo dia. Eu vou encerrar contando para você um testemunho no meio dessa prédica, desta pregação. Eu não dava conta de falar, não, eu não falava. O Senhor me aceitou em 1990, 91. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas deixa eu falar da palavra. Leia a palavra. O avivamento só vem quando você buscar a palavra. O avivamento, ele chega quando você amar a palavra. Ame a palavra. A Bíblia vai dizer no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a sua palavra. Vai pela palavra. Quem anda na palavra salta como bezerro da estrebaria. Quem vive na palavra, Deus tira ele da miséria quando eu vivia e coloca ele em lugar de destaque. Quem anda na palavra, Deus faz proeza na vida dele. A Bíblia vai dizer lá em João 8:32, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, eu velo para poder fazer cumprir a minha palavra. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias 23:29, não é a minha palavra como martelo, como fogo, aleluia, como martelo que esmiuça a penha. A Bíblia vai dizer lá em Josué capítulo 1, versículo 8, não se aparte da sua boca o livro desta lei, mas medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A Bíblia vai dizer lá em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia vai dizer, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. Não tem condenação para quem vive na palavra, não. A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. A Bíblia vai dizer, lá em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. A Bíblia
Bíblia vai dizer, lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Crente avivado ama a palavra, crente avivado gosta da palavra, crente avivado vive a palavra, crente avivado ama a palavra. Eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. A Bíblia vai dizer, lá em João 15:7, se permanecer em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. A mesma Bíblia vai dizer, lá em João 16:24, até agora nada pedis em meu nome, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Para terminar, a mesma Bíblia, ela vai dizer, lá em Jeremias 33:3, clama a mim que eu respondeste, anunciar-se-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Sabe por quê? Muitas pessoas perdeu o avivamento, não fala mais em língua estranha. O batismo com o Espírito Santo está afastado dele alguns dias, algum tempo. Ele não preocupa mais em falar em línguas, ele não preocupa mais em buscar o batismo. Sabe por quê? É falta da vitamina da palavra. A raiz de Jessé, a palavra, a raiz de Jessé, a palavra, aleluia, vive a palavra, vá na palavra, anda na palavra, prega na palavra, canta na palavra, evangeliza na palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus. A palavra liberta. A palavra liberta. Se eu perguntar para você, você lê a Bíblia todo dia? Você lê a Bíblia todo dia? Eu tenho o privilégio que Deus me deu. Eu nunca deixei de ler a palavra. Leio a Bíblia de domingo a domingo. Pastor, que é isso? Leio. Eu vivo da obra de tempo integral. Deus nunca deixou eu sair da obra. Desde quando eu sou pastor, desde 2003, o Senhor nunca me deixou fazer outra coisa a não ser viver da obra. Então eu vivo da obra. Eu oro da madrugada. E a madrugada é lugar de crente fiel, avivado, buscar a Deus. A madrugada está te aguardando, crente. Aquela bênção que você precisa, aquela cura que você almeja, aquela porta que você... Vai para a madrugada, vai para a madrugada. Leia a palavra. Fala a palavra. Pastor, eu tenho mania de dar bicada na Bíblia. Há 10 anos eu cheguei na igreja aonde o Senhor me confiou para pastorear. Aquela igreja do campo de Madureira, onde ali o meu pastor presidente, pastor Newton. E então eu cheguei ali há 10 anos atrás, eu vi uma irmã com uma caixinha, pastor Linobar. Uma caixinha dizendo assim, olha, tira aqui um versículozinho. Primeiro dia que eu fui na consagração, aí eu dizia, não, eu não estou vendo isso aqui não. Meu Deus, o que o meu colega fez com a igreja? Aí as irmãs saíam com a caixinha, pega um versículo, aí eu dizia, irmã, está todo o versículo da Bíblia aí? Não, pastor, é só algumas coisinhas, só os melhores. Eu dizia, está errado, porque se você tirar aquele versículo, e foi Judas se enforcar, se você tirar um versículo, onde a Bíblia diz, se vocês têm como pai o diabo, não, a Bíblia, ela é para ser ao todo, não é para você dar bicada na Bíblia. Leia toda a Bíblia, leia a palavra, leia Gênesis, leia Êxodo, Levítico, aleluia, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, segundo Samuel, Reis, segundo Reis, Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, aleluia, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, 1 e 2 3 João, Judas e Apocalipse. Vai pela Bíblia, leia os 66 livros, você vai sair daqui avivado, você vai sair daqui, vai lendo da Bíblia, leia a Bíblia, come a Bíblia, vive a Bíblia, come a Bíblia, leia a Bíblia. Avivamento
só desce com quem lê a Bíblia, é a palavra cura, a palavra liberta. Eu vou falar de 3 adjetivos que atraem o avivamento. Número 1 é a palavra. Eu vou correr. Número 2 é quando você tem comunhão. Pastor, só vai falar da como assim? Mas se eu ler a Bíblia não tem comunhão? Sim, mas quando você lê a Bíblia, você deixa de falar mal das pessoas para falar de Deus para as pessoas. Quando você lê a Bíblia, você deixa de interpretar mal o pastor e você interpreta a palavra, não, o Espírito de Deus está nele. Você deixa de interpretar mal o obreiro, você deixa de interpretar mal a irmã, o irmão. Você não fere a irmã, você não fere o irmão, porque você está na palavra. Você perdoa, você não guarda mágoa, você não guarda rancor, porque a palavra está com você. A palavra está com você. Aí você tem comunhão. Você tem comunhão com os irmãos da igreja. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O coletivo é necessário. Eu amo o coletivo, eu amo estar com a igreja. Ontem eu passei um áudio para a igreja dizendo, olha, eu estou com saudade de vocês. Eu amo estar congregando, eu amo estar no coletivo, eu amo estar reunido com meu irmão, eu não odeio ninguém, eu perdoo quem me ofende, aleluia. O verdadeiro avivamento vem numa pessoa que é humilde. Eu nunca vi um exaltado ser avivado. Eu vejo muito exaltado por aí, fazendo show, fazendo pirotecnia, inteligentemente, mas, a Bíblia vai dizer que subia 2 homens para a oração. Um era fariseu, o outro era publicano. A Bíblia diz que o fariseu dizia, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, batia no peito, eu dou o dízimo do cominho, do coentro, eu não sou como esse publicano aí não, pecador. A Bíblia diz que desceu edificado para casa, o publicano, que nem sequer queria orar, Senhor, tu sabe que de fato eu sou pecador, tu sabe que de fato eu não sou, tu sabe que de fato eu não sei. Ele era humilde. A Bíblia diz que Deus abençoou o publicano, mas Deus rejeitou a oração de um teólogo. Deus rejeitou a oração de um judeu. Deus rejeitou a oração de um exaltado, um avivalista. Uma pessoa avivada, ela tem a humildade. Jesus dizia, aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. Para entrar no reino de Deus, você tem que despir. Você sabe por que tinha aquela portiola? Aquela portiola que tinha em Jerusalém, quando dava 6 da tarde, no horário romano, eles fechavam todos os portões da cidade. Só tinha uma porta. A maioria da cidade só tinha um portão que entrava e um portão que saía e uma portiola do lado. Aí quando dava 6 da tarde, eles fechavam o portão e também fechava a portiola. Só que quando alguém chegava com os camelos carregados, por isso que o Senhor Jesus falou, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, de uma portiola, do que um rico entrar no céu. Porque quando ali, isso nos traz uma figuratividade muito grande. Quando Jesus estava contando aquilo ali, porque quando vinha os mercadantes, eles vinham com os camelos carregados, e então o portão estava fechado, 7 da noite. Eles então diziam, queremos entrar para a nossa casa, queremos ir para a nossa rua. Então ia lá o funcionário e abria aquela portiola. O camelo, ele não passava se não descarregasse o camelo. Tinha que descarregar o camelo tudo. Então ali, para poder passar naquela portiola, às vezes o camelo, se fosse não muito grande, ele imprensava. O Jesus falou que era mais fácil. Se Jesus falou, obviamente o camelo passaria. Se o camelo imprensava ali na portiola e ele passava. Aquele camelo com aquela bagagem representa nós. Nós somos esse camelo. Se nós não tirar a bagagem da arrogância, se nós não tirar a bagagem do ego, se nós não tirar a bagagem do eu, se nós
não tirar a bagagem do disse-me-diz, do acho-me acha, você não terá o reino do céu, não entrará no reino do céu. O crente avivado é humilde. Aleluia! Aprendei de mim, que sou manso e sou humilde. E outra coisa, o meu fardo, a minha bagagem, a Bíblia diz que a bagagem de Deus e Cristo é leve. Ai, quando é maravilhoso. A bagagem de Deus na nossa vida é leve. 3 adjetivos que atraem o avivamento. Número 1, a palavra. Número 2, comunhão. Você tem que ter comunhão. A Bíblia diz que um dia o profeta Eliseu, ele tinha muito desejo de ser igual ao seu Senhor, ou maior do que o seu Senhor. Não é nenhum pecado você querer pregar mais do que o seu pastor na fé, você querer ser mais usado que o seu pastor na fé, você querer ser mais usado que os obreiros. Não é nenhum pecado você ousar querer cantar, talvez até melhor do que o profeta Maciel, o cantor Maciel. Não é nenhum pecado, desde que isto não está embutido vaidade. Mas a Bíblia diz que um dia Elias chamou Eliseu para ser o seu auxiliar. E a Bíblia diz que Eliseu deitava água sobre a mão de Elias. Ele era auxiliar. Porque tem gente que ele quer crescer na vida, mas ele não sabe o segredo. O segredo de um avivamento, de Deus abençoar o ministério, é você saber auxiliar. É você saber auxiliar. Eu já fiz tudo e mais alguma coisa na igreja. Já carreguei minha pasta do meu pastor, carrego sempre. Na convenção não deixo ele pegar o almoço, eu que pego para ele. Pastor, só olha puxar saco, só não. Eu entendo o segredo da Bíblia. Se você não sabe honrar, você não terá o tudo do avivamento. Você não terá o tudo do avivamento. O verdadeiro avivamento traz comunhão. E a Bíblia diz que Elias dizia assim para Eliseu: pede o que você quiser que eu vou te dar. Aí Eliseu já queria pedir mesmo. Disse: Senhor, eu quero. A Bíblia diz primeiro que ele dizia: ó, eu vou até Betel. Aí Eliseu dizia: eu vou com o Senhor também. Aí Elias não queria muito Eliseu naquele momento. Eu não sei qual foi o porquê, mas é porque Deus ia tomar Elias sobre o redemoinho. Eu penso que Elias não queria deixar Eliseu frustrado. E aí então Elias dizia assim: Eliseu, eu vou para Betel. Ele disse assim: meu Senhor, eu vou com o Senhor também. Onde é que o Senhor for, eu vou. Eu sou o seu servo. O pastor chama para evangelizar: hoje eu não vou não. Onde é que o senhor vou? Eu não vou não. Vamos ali, meu obreiro? Vou não. Vamos ali, igreja? Não. Às vezes eu chamo a igreja para ir no monte. Graças a Deus, comparece todos. Vamos para o monte? Vamos para o monte. Aí dizia assim: olha, fica aqui que eu vou descer até o Jordão. Eu disse: não, meu senhor, eu vou com o senhor também. Fica aqui que eu vou descer até julgar. Não, eu vou com o senhor também. A Bíblia diz então que ele dizia: pede o que você quiser que eu vou te dar. Já que você não aparta de mim mesmo, você é uma pessoa avivada, e disse: Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito, eu quero comunhão, mas eu quero pregar mais do que o Senhor, eu quero ser mais usado do que o Senhor. Foi isso que Eliseu dizia para Elias. Elias falou assim: ó, você me pediu dura coisa, rapaz. O negócio é pesado. O manto é muito pesado, mas eu vou te fazer uma proposta. Pois diga. Se o senhor, Eliseu, se o senhor me vir subir, terá. Se você não me vir subir, você não terá. Aí daquele momento Eliseu não saía. A história conta que Elias ia para cá e Eliseu atrás. Elias virava Eliseu atrás. Aí Elias parou e disse: rapaz, o que é que foi, meu? Você disse: não, eu não vou largar o senhor. Mas por que não? O senhor disse: se eu não ver o senhor subir, eu não terá. Então eu vou ficar do seu lado. Eliseu não apartava do seu Senhor. Você quer ver um crente avivado? Você quer ver um crente avivado? Cola no seu pastor. Cola nele. Eu sempre fui um crente que eu colava até hoje. Eu sou colado com meus pastores, os meus superiores. Sou colado com eles. Sempre eu fui do lado deles. O crente que se diz que está avivado, que é contra pastor, ele está endemoniado. Ele não está avivado, ele está endemoniado. Você pode ver lá Pedro. Lembra de Pedro? Pedro disse: Senhor, não vai não, Senhor. Não, Pedro, atrás de mim, Satanás. Quem está na obra, quem está aqui, o anjo da igreja que está aqui. É ele que está, ele é o cabeça da igreja, no sentido figurativo. Ele é o pai, é o espiritual da igreja. Então, se ele pende para um lugar, você não tem que dar e colocar seu palpite,
maldoso, não vai dar certo, pastor, o pastor está pensando em comprar o terreno ali, para que isso? Você não tem que dar para traga seu dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, é depois fazer prova de mim, você não tem que meter, nem eu, na administratividade do sacerdote da igreja, vai para onde ele vai para onde ele vai, anda para onde ele anda. Você pode aplaudir Jesus aí? Pode. Aleluia! Aí Eliseu, avivado, colou em Elias. E a Bíblia diz que ele viu Elias subindo no redemoinho e ele soltou a capa. Soltou a capa no Jordão. A Bíblia diz que começou milagre ali mesmo. Você sabe quantos milagres Elias fez na terra? Elias fez 9 milagres. Somente 9 milagres. Ele foi naquela pobre, ele recebeu pão, ele recebeu pão e carne pelos corvos. Elias fez proeza no Carmelo. Elias matou não sei quantos capitães. Elias fez proeza. Aí Eliseu dizia assim, eu quero fazer mais. Elias fez 9 milagres. Eliseu fez 18 milagres. Aplauda Jesus aí. Eliseu fez 18 milagres. A bênção para você que é avivado é grande, é grande, é grande, é dobrada, é dobrada, é dobrada, é dobrada, é dobrada. Terceiro passo. Ele é para vir o avivamento. 3 adjetivos para vir o avivamento. Número 3, para encerrar. O crente avivado, ele ora. Ele ora. Se você não orar, a Bíblia diz que a sua oração não é ouvida. A Bíblia diz em Provérbios que se você não orar, se você não ler a Bíblia, até a sua oração ela é impedida. Se você não orar, você não tem vitória. Jesus foi o modelo da oração. Eu me lembro, quando eu converti, eu vou encerrar, contar meu testemunho, bem rapidinho. Aceitei Jesus em 91. E eu fui abandonado de pai. Minha mãe morreu com 10 anos de idade. Aí os meus demais irmãos me abandonaram, eu com 10 anos de idade. E eu tinha uma enfermidade, pastor, estou terminando. Eu tinha uma enfermidade. A minha enfermidade, ela era, eu não falava. Eu era gago, eu nasci gago. Nasci gago. Para mim falar, eu tinha que bater. Eu não falava. Eu era um menino pobre. Eu banhava em água de esgoto. Eu banhava no calção de couro em Goianésia. Eu banhava ali em Goiânia, no Goiânia 2. Eu dormia na rodoviária de Goiânia em 91. Eu vivia nas ruas de Goiânia. E eu era gago, enfermo e mendigo. Eu não tinha o que comer, não tinha o que beber. Eu não tinha casa. Mas eu tinha uma Bíblia que o pastor, e eu comprei da esposa do pastor, meu pastor Assis, meu primeiro pastor. Eu comprei a Bíblia e eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia. Aí então eu orava a Deus, eu dizia, Deus, eu quero sair desta vida. Aí, escute isso aqui, diante de Deus, eu não vou mentir. Eu ia para a igreja, o pastor me dava uma camisa, eu banhava, e eu ia para a igreja. Aí eu olhava o pastor João Varão, que hoje é pastor presidente do campo de ensino, que sei de Acreunas. O pastor João foi meu segundo pastor. E eu dava para ele assim, o Senhor falava comigo, eu vou. Olha para aqueles homens de Deus. Você sabe o que Pedro falou? Quando ele estava, olha para mim. Olha o segredo, o diabo tira o segredo da igreja. Em vez de você olhar para os homens de Deus, para o seu pastor, para os demais, falar, eu quero ser igual a ele, eu quero ser abençoado igual a ele. Aí você começa a ouvir coisas, coisa do pastor, coisa da igreja. Não, olha para os homens de Deus. Olha para os homens de Deus, para você ser avivado. Aí eu olhava e dizia assim, rapaz, mas eu quero ser pastor também. Ele é tão amável, ele é tão bondoso, ele me deu uma camisa, ele me deu comida. Eu quero ser assim também. E o Espírito de Deus foi trabalhando em mim. Aí um dia eu não falava. Eu, para mim, cumprimentar uma pessoa, eu dizia, Aí eu ficava, porque todo gago, ele é envergonhado. Sabe, eu até quero te dar uma dica de um ex-gago. Não tenta puxar muito com o gago, não. O gago se sente inferiorizado, massacrado.
O gago se sente uma pessoa mais rejeitada que você pode imaginar. E eu tentava, alguém dizia, irmão Fernando, você quer almoço? Eu dizia, Deus, eu quero ser curado. Aí eu vi na Bíblia, a respeito da cura. Aleluia. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu ajoelhei um dia na madrugada, como sempre eu gosto da madrugada. Dizia, Deus, eu sou gango, mas o Senhor pode me curar. Levanta-me, ó Deus amado, eu quero pregar a tua palavra. Se o Senhor me curar, eu vou pregar a tua palavra, eu vou pregar a tua palavra. Eu vou pregar a tua palavra. Só que você tem que ser crente avivado, você tem que aguentar a prova. Eu arrumei meu primeiro emprego gago, em Goiânia. Fui trabalhar de uma lanchonete. Hoje todo mundo é instruído, vocês não vão me escandalizar. Eu era um menino novo. E foi meu primeiro emprego. Aí trabalhei 6 meses naquela lanchonete. E a dona da lanchonete fazia eu levar o fechamento do caixa lá na 74, no 8º andar, no apartamento dela. Terminava o expediente meia-noite, 1 da manhã, eu tinha que levar ela, me obrigava a levar o expediente lá, todo o caixa lá. Eu me lembro um dia, isso aqui é glória para Jesus, eu me lembro um dia, eu tenho 23 anos de casado, nunca traí minha esposa. Pastoreei, já estou na 4ª igreja, pastoreei 2 igrejas. No campo do pastor Betier, trabalhei 10 anos aqui, saí pela porta da frente, avivado. Toda vez que eu vou ali na sede, o pastor diz, que dia que você vai voltar, irmão Fernando? Que dia que o senhor vai voltar? As portas estão abertas. Por que o senhor não me ligou? O crente avivado sabe caminhar, onde é, sabe dar passo, os lugares aonde Deus está com ele. Eu não acredito que é rebeliado, que é avivado, não. Não acredito. E aí então, eu estava ali. Eu não falava. Eu era gago. Eu me lembro que um dia, eu fui passando na rua e dizia assim, eu quero falar. Eu quero ser alguma coisa na vida. E eu orava, eu chorava. E aí eu me lembro um dia que eu fui trabalhar. Aí sim, lembrei, saiu da memória aqui, mas voltou. Aí eu fui levar o fluxo de caixa. E ali então, a minha patroa, a ex-patroa, dizia, olha, jovem, já que você chegou aqui mesmo, você chegou aqui mesmo por volta de 2 da manhã, e ela trancou a porta comigo. E eu já era gago, fiquei mais gago ainda. Falei, agora só o senhor para me tirar daqui. E eu, e ela, não, calma. E eu, ela, calma, você está passando mal. Eu tentei arrebentar a porta e ela achou que eu estava morrendo. Deus usou a minha gagueira e ela abriu a porta, eu saí descendo a escadaria, nem peguei elevador não. Jesus me livra de pecar contra ti. Crente avivado tem temor de Deus. Crente avivado tem temor de Deus. Eu me lembro que eu orava ali, na madrugada, eu dizia, Senhor, eu quero ser curado, Eu fui para o trabalho um certo dia, não nesse, era outro trabalho. E ali então, quando eu cheguei no trabalho, chegando no trabalho, alguém dizia, bom dia! E eu dizia, bom dia! Até eu assustei, mas eu falei? Aí eu disse, não, vou ficar quieto, que às vezes eu estou delirando. Mas é assim, quando a Bíblia diz que quando eles trouxeram do cativeiro, 70 anos, eles vieram como que sonham. As pessoas não acreditam de milagre. E aí então eu comecei a dizer, bom dia. Aí o Senhor falou comigo, eu te dei a fala, devolvi para você a fala. Aleluia. Hoje eu estou curado para a glorificação do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Fui abandonado dos meus irmãos, da minha família. Eu vou encerrar. E hoje, o Senhor me deu uma vida, abençoou, me deu esposa, filho, casa, carro, ministério. As pessoas implicam demais com o pastor, né? Esses dias eu troquei de carro, o Senhor me deu uma caminhonete nova.
Eu cheguei na minha cidade, uma irmã de 78 anos, 82 anos, 84 anos, em Socorro. Ela disse, pastor, veio um irmão aqui e falou, para que o pastor comprou uma caminhonete de 300 e tantos mil? Para que ele fez isso? Aí ela disse assim, você não está sabendo que ele trabalha para o homem lá de cima? Você não sabe que Deus... As pessoas acham que é Deus que me deu. Eu estou com 50 anos, se eu viver mais 25 anos é muito no sentido de físico, desfrutar. Eu não vou levar nada daqui não, coma e beba do melhor desta terra. Crente avivado e não tem medo de ser abençoado. Eu quero convidar, com a permissão do pastor, a igreja a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Número 1, com a permissão do pastor, quero perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus como teu Salvador. Pastor, eu estou distanciado da igreja, eu estou longe da igreja, eu quero aceitar Jesus, eu nunca ouvi a palavra, eu estou ouvindo pela primeira vez, eu quero ser avivado, eu quero ser abençoado. Venha nesta noite, hoje é noite de salvação, hoje é noite de salvação. Venha, 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 venha. Venha aceitar Jesus como teu Salvador. Cadê a primeira pessoa para aceitar Jesus? Cadê? Deus quer transformar a tua vida. Cadê a primeira pessoa? Não tem. O Senhor falou comigo que vai batizar com o Espírito Santo, mas eu não vou, eu passei muito tempo, eu não vou mais tomar o tempo, mas eu quero perguntar, tem alguém que quer aceitar Jesus como teu Salvador? Não tem? Pastor, eu posso chamar as pessoas aqui na frente, rapidinho? Pode? Aleluias, com a permissão do pastor, eu senti de Deus, eu quero convidar você que está enfermo, você pode ficar do lado direito aqui, eu vou orar por você agora, aleluia, se você crê, aleluia, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, aleluia. Eu quero convidar você que está com a empresa quebrada, seu CNPJ virou nada, eu quero convidar você que quer uma porta de emprego aberta, você que quer uma restauração financeira, fica do lado da minha esquerda aqui. Os que querem a cura da enfermidade, vá para a direita. Os que querem uma porta aberta, a empresa da quebrada, quer um milagre financeiro, então você pode ficar da esquerda aqui. Aleluia! Oh, aleluia! Me dê a sua mão aqui, mulher. Me dê a sua mão, direita, a outra. Isso, sua da aliança. Filha minha. Eu preparei essa noite, esse dia, este momento, para falar contigo. Eu estou trazendo um fogo quente do céu. Este fogo vai queimar a enfermidade. Este fogo está queimando a enfermidade. Eu estou trabalhando, eu estou tirando a enfermidade do teu organismo. Eu preparei esta noite, este dia, para falar contigo. Eu estou entrando com providência na tua casa. Mulher, toma posse da tua vitória. Pai, eu quero orar por essas pessoas mais enfermas. Em nome de Jesus, recebe o teu milagre. Aonde tiver uma enfermidade, nos pâncreas, nos rins, no estômago, células cancerígenas, sai, em nome de Jesus. Sai toda enfermidade. Você que foi ao médico, recebeu um laudo negativo, eu repreendo a enfermidade. Sai. Pai, como o Senhor tem falado, eu ministro a cura na vida do teu povo que quer receber a cura. Não saia daí, não saia. Pai, aqui está o teu povo que veio nesta noite querendo uma porta aberta. O Senhor coloca por cauda, por cabeça, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Pai, na noite deste dia, ó Deus, amanhã é o penúltimo dia da semana, ó Deus, ó Pai, toma em tuas mãos essas pessoas, abre as portas financeiras, como o Senhor tem aberto para mim. Eu ministro milagre financeiro na empresa, na vida física, em nome de Jesus. Olha para cá, eu vou entregar o microfone para o pastor devolver. Deuteronômio 28. O Senhor te vai colocar por cabeça e não por cauda. Em
prestarás e não tomarás emprestado. A sua cura, você pode voltar crendo, porque o dinheiro compra a saúde, ou seja, o dinheiro compra médico, o dinheiro compra uma clínica, mas ele não pode curar, se Deus não permitir. Mas através da tua fé, você vai sair daqui curado, como eu fui curado, para a glória de Jesus. Deus abençoe todos vocês, poder voltar para o seu lugar. Obrigado, pastor, muito obrigado.